Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui presentes, né, com o principal objetivo de ajudar vocês, né, nessa segunda parte do vídeo, né, desse nosso trabalho, falando sobre eletrólise. Lembrando que a nossa primeira parte, né, que se você não assistiu, veja lá no nosso canal, certo? A parte de introdução à eletrólise. E agora, nessa etapa 2, nessa segunda parte do vídeo, né, a gente tem aí uma parte já de eletrólise ígnea, que é um dos tipos de eletrólise, tá? Então, nesse vídeo, eu vou começar aí a trabalhar mais a parte de eletrólise ígnea, que é aquela eletrólise sem presença de água, tá? É isento de água. É mais fácil, eu diria, né? Para você fazer as equações. Então, ó, vamos lembrar, antes de começar a exercitar na prática, eu vou tentar ser o mais direto possível. Eu tenho até, confesso, tenho até dificuldade em ser tão direto assim. Eu sou um pouco daqueles caras que faz aquela introdução muito para chegar ao ponto final, entendeu? As preliminares, eu sou bom nas preliminares, certo? Então eu tenho dificuldade em ser muito sintetizado a coisa. Então, mas eu vou tentar ser aqui nesse vídeo. Então, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer no primeiro vídeo, né? Quem assistiu vai lembrar dessa parte, é que na eletrólise vai existir o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo é chamado de ânodo ou anodo e o polo negativo é chamado de cátodo ou catodo. No polo positivo, né, chamado de ânodo, vai ocorrer a atração dos ânions. Então, ânodo atrai ânion. Gostou disso? Olha a dica. Bizu que você não acha no YouTube, hein? Ó, ânodo é a parte que vai atrair ânions. Tá vendo as iniciais combinando? Ânions, ânodo. Cátodo, cátions. Não tá parecido? Então já é uma dica, já é um bizu, tá? Ó, ânodo, ânions. Cátodo, cátions. Ok? KK, tá? KK. Ok, e outra coisa importante é que eu queria dar outra dica, outro bizu, tá? Esse vídeo vai ser o vídeo dos bizus, né? É que nessa parte positiva da eletrólise, o polo positivo chamado de ânodo, eu vou ter aqui, ó, a oxidação. Oxidação. Ai, professor, nunca ouvi falar esse nome. Ave Maria, você não está nem louco. Você tem que saber, falando de eletrólise, eu estou no nível mais avançado, tá certo? Infelizmente, eu não posso voltar muito lá naquela parte introdutória, lá do que é NOx e etc. Isso, posteriormente, a gente vai estar gravando outros vídeos ensinando a identificação do NOx, de alguns elementos químicos, as regrinhas de NOx, o que é oxidação, o que é redução, tá? Mas o que der para ir empurrando aqui, eu vou tentar ajudar vocês. Então, ó, no polo positivo, chamado ânodo, ocorre a oxidação. E no polo negativo, no cátodo, é onde ocorre a redução. Vou dar uma dica aqui fortíssima em relação a essa parte, é que você tem que lembrar o seguinte, ó. Ânodo não começa com a vogal, então, oxidação não começa com a vogal. Gostou da dica? Preste atenção agora, seguindo o mesmo raciocínio. Cátodo não começa com a consoante. Redução não começa com a consoante. Então, a dica que eu dou para vocês é que no ânodo, você vai ter a oxidação, ó, vogal com vogal. E no cátodo, você vai ter a redução, ou seja, consoante com consoante. Gostou dessa dica? Então, para você não ficar perdido, ai meu Deus, onde é que ocorre mesmo a oxidação? Onde é que ocorre mesmo a redução? Então, você se lembra disso. Ânodo, não é? Polo positivo, é onde ocorre a oxidação. Como é que eu sei? Vogal com vogal. E o polo negativo? Cátodo, começa com a consoante. Então, qual é o outro tipo? Redução. Só tem esses dois tipos, oxidação e redução. Ai, professor, me ajuda aí. Eu estou esquecido o que é oxidação e o que é a redução. Então, basicamente, a oxidação, ó, quer dizer perda de elétrons. Então, é a parte da eletrólise, ok? Desculpa.
que vai ocorrer a perda de elétrons. Então, essa quimicamente é chamada, essa perda de elétrons é chamada de oxidação. Então, quando uma espécie é oxidada, ela vai estar perdendo elétrons, tá? Ela vai estar liberando elétrons para alguma outra espécie. Já na redução, né, que vai ser o oposto. Enquanto na oxidação é a perda de elétrons, na redução vai ser o ganho de elétrons. Então, gente, isso são conceitos importantes para que você se saia bem nessa questão que a gente vai iniciar agora, nesse segundo vídeo. Tudo bem? Então, você tem que dominar isso aqui, ó. Grave, dê pausa, anote no seu caderninho, ok? E vamos lá. Vamos adiantar aqui. Vamos fazer um exemplo de uma eletrólise ígnea. Então, de uma eletrólise, ó, eletrólise ígnea, que é aquela que não vai ter presença de água no meio, você vai pegar um sólido e vai fundir ele, tá? Por isso que se diz que a eletrólise ígnea, ela não ocorre com presença de água, porque você vai pegar um sólido e vai aquecer esse sólido a altíssimas temperaturas, geralmente. Por isso que a eletrólise ígnea não é tão conveniente, porque é um processo mais caro, tá certo? Do que você usar água. Na eletrólise aquosa, por exemplo, é mais em conta comercialmente. Mas ambos os processos têm um valor comercial muito grande, porque, por exemplo, é através da eletrólise que você fabrica o gás cloro, o gás flúor, tá? O líquido, né? O bromo, você também produz alumínio. Então, veja essas substâncias que eu estou falando e pense nelas em um meio, em um mundo comercial. Então, tem um valor, sim, bem relevante a eletrólise, e é por isso que cai bastante em Enem e em outras avaliações. Então, ó, a eletrólise ígnea do NaCl, ó, do NaCl, que é um composto que, vamos dizer assim, é praxe. Você tem que decorar, meu amigo, alguns compostos para que você pegue um exercício. Eu desafio a você a pegar qualquer livro falando de eletrólise, tá certo? Pelo menos aqui no Brasil, viu? Você pega um livro falando de eletrólise e eu duvido que você não veja essa substância aqui e outras que nós iremos trabalhar, tá? Então, só lembrando a você, o cloreto de sódio, NaCl, é o sal de cozinha, né? Popularmente conhecido. Então, a gente vai estar aqui fazendo, gente, tentar ser o mais rápido possível para fazer essa segunda etapa do vídeo, né, o mais sintetizado possível. Então, vamos lá. A gente pega e vai fazer as etapas. Eu, inclusive, escrevi aqui as etapas. Ó. Primeira etapa é você construir a equação de fusão. Segunda etapa é você construir a reação que ocorre no cátodo. E terceira etapa, a reação que ocorre no ânodo. E, por último, você fazer as reações globais, ou a reação global, que é a soma, basicamente, do cátodo no ânodo. Você somar ali e aí você vai ver. Tá ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, primeira parte, eu vou fazer a fusão. O que é isso, professor? Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Isso eu ensino a alunos meus, né, nas escolas que eu trabalho, nos cursinhos e etc., né? Como uma parte bem inicial, né? Fusão, evaporação, calefação, condensação, isso são mudanças de estado físico. Então, basicamente, a fusão é uma passagem do estado sólido para o líquido. Então, é exatamente isso que vai ocorrer na eletrólise ígnea, tá? Eu vou fundir o composto iônico. Então, vamos pegar o primeiro composto iônico, que no caso aqui do nosso exemplo, nas próximas aulas eu vou estar citando outros compostos. Então, o NaCl, ó, vai ser aquecido. Deixa eu pegar outra caneta aqui para mostrar a vocês esse símbolozinho que em química representa aquecimento, é importante, tá? Ó, um deltazinho, né, vamos dizer assim, um triângulo, representa em química aquecimento. Então, toda vez que tu vê esse triângulozinho aqui, ó, em uma equação química, você vai ter que entender que está havendo um aquecimento. Então, olha só, eu pego um composto iônico sólido, vou aquecer ele, geralmente, a altíssimas temperaturas. Por exemplo, o NaCl é cerca de mais de 800 graus, tá? Eu vou botar aqui 805 graus Celsius.
Olha só, isso numa boca de um bujão, de um fogão, né, na tua cozinha, você não vai conseguir fundir o NaCl, tá? Tem que ser em fornos de altíssimas temperaturas, para você atingir 805 graus, né, em casa, na cozinha, você não vai atingir essa temperatura. Então, por isso que você precisa aí gastar, né, porque você vai precisar de bastante energia. Então, gente, pegando aqui o primeiro exemplo, né, o NaCl, para fazer a eletrólise ígnea dele, então vamos aos processos. Ó. A fusão vai ser fundir esse material. Como é que eu vou fundir, professor, um sólido, um composto iônico? Eu vou aquecer ele. Aí, quando eu aqueço ele, olha o que é que vai acontecer no caso com o NaCl. Ele vai, ó, formar os íons dele, ó. No caso do NaCl, cloreto de sódio, ele ao ser fundido, né, a passar do estado sólido para o líquido, tá aqui, ó, esse Szinho quer dizer sólido e aqui quer dizer líquido, beleza? Então, ó, quando ele é fundido, né, a essas temperaturas aqui em torno, ele vai formar o Na+ e o Cl-. Esses são os íons que é formado, que é liberados na solução, né, na eletrólise ígnea. Próxima etapa vai ser o cátodo ou reação catódica. Cátodo ou reação catódica, pode ser chamado também, tá? O cátodo, a gente vai escrever as equações do cátodo pensando o seguinte: o que é que vai ocorrer no cátodo? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O que é que tem no cátodo? O cátodo é o polo negativo. O polo negativo é onde atrai os cátions. Opa! É onde atrai os cátions. Então, os cátions é esse ou esse. Você lembra? Cátion é a carga positiva e ânion é a carga negativa, tá? Então, não vamos esquecer disso, ó. Esse maisinho aqui quer dizer cátion. E esse menoszinho aqui quer dizer ânion. Isso tu não pode esquecer, hein? Então, gente, KK, é a dica. Cátodo vai atrair quem? Cátion ou ânion? KK. Então, vai atrair o cátion. E do jeito que ele está lá, ó, o cátion, tu traz ele para cá. Ó. Viu? Estou trazendo para cá o cátion. Olha só. E no ânodo? Aproveitando aqui o ânodo, você vai vir voltar aqui. Ó. O que é que eu tenho no ânodo? O polo positivo. O que é que ocorre no ânodo mesmo? Ele atrai ânion. Então, é o ân, é o que eu chamo de ân. Então, olha só, na reação que vai ocorrer no ânodo, eu, quando vou formar as equações que ocorrem no ânodo, eu vou pegar o ânion. Então, isso vai se repetir, gente. Você vai ver que eletrólise é muita repetição. Então, quem é o ânion aqui dessa eletrólise ígnea do NaCl? O ânion vai ser o cloreto, né? O ânion cloreto. Então, você pega ele do jeito que ele está lá e traz para cá, ó. Agora, a continuação da equação vai ficar assim, ó. O objetivo aqui vai ser descarregar esse íon para que ele fique metálico, para que ele fique zero a carga dele. Então, aqui tem quantas cargas? Você percebe que aqui o NOx dele, né, a carga dele é mais 1. Então, para ele descarregar, eu vou ter que dar, ó, um elétron a ele. E quando eu dou um elétron a ele, né, ele vai descarregar e vai se formar Na0. No caso, é o chamado sódio metálico. Tá? Pronto, terminei a reação da equação aqui que ocorre no cátodo. Agora, vamos fazer a reação que ocorre no ânodo. A reação que ocorre no ânodo, eu vou ter aqui, ó, o inverso. Preste atenção na dica. Enquanto no cátodo, não é? Eu tenho os elétrons que são necessários para descarregar a espécie. Vem antes da setinha, no cátodo, os elétrons vêm antes da setinha. No ânodo, esses elétrons vão vir depois, porque eles vão ser produzidos, vão ser liberados. Ó. Então, aqui, para eu descarregar o cloro, ele vai formar, inclusive, o Cl2, porque não existe cloro sozinho. É outro ponto que tu tem que lembrar, que em química tem elementos químicos que não aparecem na natureza só em um átomo. Ele tem que se combinar com outro átomo para formar, no caso aqui, no caso do cloro, o gás cloro. Tá? Então, é importante você lembrar que o Cl, quando ele descarrega,
vai ficar 0 aqui, ó. Ele não vai ficar sem esse 2 não, hein? Aí, professor, por quê? Como é que eu ia saber disso? Pois é, você tem que saber que tem alguns elementos, principalmente os halogênios, que eles não existem sozinhos. Ele tem que se combinar com outro átomo dele. Então, aqui no caso do Cl, ó, quando ele descarregar, ele não vai ficar sozinho como o Na. Ó. Veja que o Na, aqui tinha 1, aqui ficou 1. Beleza, não é o caso do Na, né? A família dos metais alcalinos, não é o caso. Mas o cloro, ó, ele tem que ser combinado, então eu tenho que ter 2 cloros. Então, esse detalhe vai fazer o seguinte, ó. Aqui tem quantos elétrons? 1, tá certo? E aqui ele perdeu esse elétron, né? Então, aqui vai ter que ser, ó, 1 elétron também. Só que essa equação, se você observar, ó, aqui eu tenho 2 átomos de cloro, né? Balanceamento de equações. Posteriormente eu vou estar gravando um vídeo sobre balanceamento de equações. Nesse caso, eu estou no nível mais avançado, então eu não posso estar voltando tanto. Então aqui, ó, balanceando essa equação que está ocorrendo no ânodo, observe comigo aqui que eu tenho um coeficiente, tá? E a atomicidade aqui do cloro é 1, então 1 vezes 1, 1. Já aqui, ó, o coeficiente, que a gente chama, né, coeficiente estequiométrico do cloro aqui, ó, dessa espécie, ele está 1, só que o índice, ou atomicidade do cloro, está 2, porque lembra que o cloro ele não vive sozinho, ele tem que viver, não é, conjugado com outro átomo, então 1 vezes 2 dá 2. Então, gente, para balancear essas quantidades, ó, aqui e aqui, ficar a mesma quantidade, eu aconselho a você balancear aqui, ó. Então, tu vai colocar meio. Por que meio, professor? Porque, veja, imagina assim, 50 centavos 2 vezes. Não vai dar R$1? Então, ó, meio, que é a mesma coisa de 0,5, vezes 2, vai dar 1. Aí você vai igualar aqui, ó. Então, é por isso que eu estou colocando esse meio, para multiplicar com esse 2 aqui, chamado índice, e dar 1. E combinar aqui. Então, gente, essa parte aqui ficou, beleza? E para finalizar, eu vou fazer agora a reação global. Ó, escrever as equações de fusão, feito. Escrever as equações do cátodo, feito. Escrever as equações do ânodo, feito. Escrever as equações globais, vamos fazer agora. O que é fazer uma equação global, professor? É tu somar tudo. Só que tem um passo a passo. Ó. Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que cortar, presta atenção nessa parte. Você vai ter que eliminar as espécies que aparecem de um lado da equação e se repete em outra equação do lado oposto. Tipo assim, ó, esse Na+ líquido, ele aparece em outras equações? Procura aí, Na+ líquido. Você está vendo que ele aparece? Sim. Então, o que é que tu vai fazer? Você vai eliminar ele, ó. Corta ele, ó, elimina ele, ó, com esse aqui, ó. Por quê, professor? Poxa, tem a mesma espécie, Na+, líquido, líquido, ok? E está em lados opostos, aí você elimina. O que é que eu posso eliminar também? Ó, observa que esse um elétron, aqui também tem um elétron, estão em lados opostos, ó. A setinha está antes, a setinha, o elétron está depois. Então, eu posso cortar esse elétron, tá certo? Posso cortar esse Cl- também. Concordam comigo? Olha aqui, ó, o Cl-, ó, e o Cl-, ó, mesma coisa, tá certo? Vou apagar esse 1zinho aqui, tá? Não tem número nenhum, subtende-se que é 1. Então, ó, apaga aqui também esse Cl-, ó, Cl- com Cl-, lados opostos. Eu posso cortar mais alguma coisa? Não. Não, porque não tem mais nada que apareça de um lado da equação e se repita do outro lado da equação. Então, finalizando, gente, o que sobrou, você pega e vai ser a sua chamada reação global. Olha só, NaCl, sólido, antes da setinha. Tem mais alguma coisa que sobrou antes da setinha? Observe, antes da setinha. Pega as setinhas, observe. Tem mais alguma coisa que sobrou? Não, só o NaCl. Beleza? Aí você passa a setinha, o que é que você vai ter agora? Depois da setinha, né, nos produtos, o que sobrou? Aqui nada, aqui sobrou isso, ó. Então, você pega aqui, ó, de cima para baixo, né, na ordem. Aí você vai pegar esse sódio metálico, mais... O que foi que sobrou ainda aqui embaixo na equação do ânodo? O gás cloro. Então, ó, lembrando que aqui é meio, tá? Meio gás,
meio mol, né, de gás cloro. Então, finalizando, o que nós obtemos na equação global, na eletrólise ígnea do cloreto de sódio? A gente obteve sódio metálico e gás cloro. Gente, você tem uma ideia? Imagina se eu, professor Welton, tivesse uma empresa, né, uma indústria que fabricasse aí gás cloro. Eu ia simplesmente pegar o cloreto de sódio, aquecer ele a altíssima temperatura, fazer todo o esquemazinho químico, né, das reações do cátodo, do ânodo em laboratório, e eu iria estar produzindo, através do aquecimento do cloreto de sódio, duas substâncias importantíssimas comercialmente. No caso do NaCl, eu ia conseguir produzir, dependendo da massa, né, que eu fizesse aí a grande escala, a produção, eu iria produzir uma grande quantidade de gás cloro. Aí eu utilizaria gás cloro para fazer água sanitária. Você já ouviu falar em água sanitária? Tem valor comercial? Imagina. Eu poderia também vender as ETAs, estações de tratamento de água, né, que usa o gás cloro para matar as bactérias, né, um bactericida. No tratamento de água aqui na minha cidade, por exemplo, a gente não chama Compesa, né, em Pernambuco, a gente chama de SAAI, Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. Então, ó, o gás cloro é utilizado no tratamento da água. Então, observa, para fazer água sanitária, para tratar a água e N utilidades. Então, veja como a eletrólise é importante, é por isso que é um assunto tão cobrado em química. Então, gente, a gente finaliza aqui essa segunda etapa, tá? Mais uma vez, um prazer imenso estar com vocês e lembre-se, dê um likezinho, contribua com o nosso canal, caso você tenha gostado, certo? Se inscreva e deixe seu like. Obrigado mais uma vez, até a próxima aula.